talvez em torno de 20 horas do dia 3 de dezembro do ano 2000. Estou com a memória boa. E o que começou? Começou um tempo de liberalidade. Um tempo quando o povo de Deus começou a ofertar. Estava ministrando, já tinha passado o momento do recolhimento dos dízimos, das ofertas, e estava pregando o pastor Harold da Guatemala, e ele falou de uma experiência de um povo que ele esteve, e aquele povo começou a doar, e de repente aconteceu algo. Uma irmã me entregou um envelope, os envelopes que nós usamos para os dízimos e ofertas. Ela me entregou um envelope. No envelope tinha um bilhete, tinha uma nota de R$10 e tinha um óculos. Um óculos de grau bem forte. E ela no bilhete dizia assim: pastor, é tudo que eu tenho para dar nesse momento. Mas escute só, já havia passado o momento, durante o culto, de entregarmos os dízimos, as ofertas, e o pastor Harold, na pregação, ele não estava fazendo um novo momento, pedindo algo. E eu fiquei muito sem entender. Mas aquela irmã usava o óculos que ela colocou no envelope, tinha mais ou menos 8 graus cada lente de miopia. E ela dizia no bilhete, aliás, ela dizia que estava entregando aquilo. E de repente eu comecei, ela não estava distante, aquela irmã, eu comecei a vê-la eufórica. Porque ela estava com a Bíblia na mão e ela dizia que estava enxergando, que você sabe que 8 graus de miopia não enxerga nada sem o óculos. E ela dizia que estava enxergando. Eu estou enxergando, eu estou enxergando. E de repente vieram alguns rapazes e entregaram. E as pessoas começaram a vir para frente sem apelo, sem ser esse momento, e começavam a entregar o que tinham. Então tinham pessoas que vinham, entregavam, às vezes tiravam do bolso a carteira com documento, colocava lá a carteira. Algumas pessoas, eu vi que elas caíam no poder, na unção do Espírito Santo, e tanta gente que estava enfermo fez isso e foi curado. Naquela noite, para você ter uma ideia, só as mulheres, porque quando alguém não tinha nada, a gente entendeu assim, a pessoa tirava o sapato do pé e colocava lá como oferta. Teve um moço que ele pegou um dos panos que às vezes são usados na frente, ele se enrolou no pano, tirou e deu a roupa toda. E a gente, como que pode ser uma coisa? E a partir daquele dia, a igreja passou cerca de 1 ano, todas as reuniões era aquela quantidade. Então se ofertava muitas vezes cestas básicas, isso e aquilo, onde se podia suprir a necessidade de outros irmãos. Então foi algo assim muito tremendo naquela época. Então o que eu quero dizer a você é o seguinte: ora, aquele que dá semente ao semeador, pão para alimento. Então você vê que o texto está dizendo que Deus dá 2 coisas. Diga assim: Deus dá 2 coisas. Deus dá a semente, Deus dá o pão. O pão aqui, ele representa a colheita. Então muitas vezes a gente tem algo nas mãos, um determinado valor, e nós acreditamos que esse valor é a nossa colheita. Mas eu quero lhe ensinar algo: se o que você tem na mão não supre as suas necessidades por completo, o que você tem na mão ainda não é a colheita, é a semente. Então você não pode comer a semente como se fosse a colheita. Você terá que tomar
essa semente e semeá-la, para que então você possa, no tempo próximo de Deus, no tempo da sua colheita, você vai colher. Quantos estão entendendo isso? Então, se você tem, que às vezes a gente tem, puxa, mas aí você fica, eu dou, eu não dou, porque, mas também esse valor não dá para eu resolver aquilo, para eu pagar aquilo outro. Ou seja, aqui está dizendo que Deus dá pão, ou seja, Ele supre todas as nossas necessidades. Se de repente nós estamos vivendo numa condição assim complicada, possa ser que nós não estamos entendendo. Vem a semente na nossa mão, e aí nós achamos que a colheita, nós comemos a semente e não a semeamos. E se nós queremos colher, nós temos que tomar essa semente e semeá-la. E esse é o momento que nós vamos fazer isso nessa manhã. No acampamento nós temos essa oportunidade e esse privilégio de podermos ofertar. Você fala assim, não, eu já paguei o acampamento e tal, né? Esse é um privilégio que Deus te deu, de podermos você vir e todos nós estarmos juntos, mas a ofertar ao Senhor diante de tudo que você foi ouvindo. É mais ou menos aí, quando você coloca no altar. Era tão interessante, o pastor Geraldo falou isso aqui, né? Não se desperdiçava nada do sacrifício do animal. Eles eram queimados os pés dos animais, as vísceras, tudo. O sacerdote tratava de tudo isso e colocava tudo isso como oferta ao Senhor. Tudo, não desperdiçava nada. É algo que Deus está nos ensinando nesses dias, né? A oferta, o sacrifício, aquilo que Deus quer nos levar. E tudo isso, sabe por que a gente tem semente? E por que a gente tem colheita? Por causa de Jesus. Jesus fez primeiro, Jesus proveu primeiro, Jesus, deu-se primeiro. Então nós podemos fazer em segundo lugar qualquer coisa no nome e na autoridade do Senhor. Amém? Então nós vamos orar nesta hora, com a graça do Senhor. Você vai fazer aquilo que realmente está liberado no teu coração, na sua vida. Se de repente, esqueci lá no quarto, aí depois a pastora vai te falar, como é que você pode estar? Fernando, você pode fazer um bilhetinho aí agora, colocar depois que você puder lá no quarto, aí você vai e substitui. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E Deus multiplica a semente. Quanto mais você semeia, mais semente você vai ter, mais colheita você vai ter. Quando você chega à pia de bronze, no contato com a palavra, alguém pode caminhar com você estudando a palavra. Quando você chega diante da porta chamada A Verdade, você se depara com 5 ministérios ali. Esses ministérios também podem te ajudar a avançar um pouco mais. Você então acessa o lugar santo, onde está o castiçal. Onde está a mesa dos pães da proposição, os pães do propósito, onde está o altar do incenso. Até aqui ainda é possível alguém te ajudar. Mas chega um momento quando você acessa uma porta chamada a vida. E quando você acessa essa porta chamada a vida, agora o seu crescimento é muito pessoal, você e o Senhor.
Deus agora que vai levar você a um crescimento exponencial. Quando você acessa essa porta chamada vida, você está muito perto, muito perto de tocar o Senhor. No altar do incenso, no lugar santo, você já é capaz de interceder pelos outros, você já deixou seus desejos, seus anseios para trás. No altar do incenso, a sua adoração já deixou de ser o cântico que alguém compôs. Ali o cântico é completamente espontâneo, a adoração é completamente espontânea. Esse é um lugar onde você percebe a santidade de Deus. Eu espero que você esteja compreendendo bem quando eu falo de lugares. Eu estou me referindo a lugares espirituais, momentos espirituais da nossa vida que nós vamos acessando, lugares espirituais que nós vamos acessando à medida em que amadurecemos, à medida em que crescemos com o Senhor. Porque não se trata de um prédio, não se trata de uma tenda. A tenda é uma figura, é uma sombra. Foi isso que nós lemos sábado de manhã, ontem de manhã. Hebreus 8, versos 3 a 5. Tudo isso são figuras, são sombra. Chegou o momento de você entrar no Santo dos Santos. Esse lugar, falando do ponto de vista do tabernáculo em si, ele só podia ser acessado uma vez no ano e pelo sumo sacerdote, Cohen Gadol. O sumo sacerdote entrava nesse ambiente depois dessa cortina uma vez no ano. Nessa única vez no ano que ele entrava completamente paramentado, toda a sua vestidura estava limpa, o seu corpo tinha que ter sido lavado, porque ele não podia suar neste ambiente, porque até o suor dele representaria contaminação a esse ambiente. Esse lugar é chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo. Entre o lugar santo e o Santo dos Santos estava essa cortina. Quem estava no lugar santo não contemplava o Santo dos Santos. Quem estava no Santo dos Santos não contemplava o lugar santo. Quando o sumo sacerdote entrava aqui nesse lugar, ele entrava nas suas mãos com o sangue do sacrifício que ele ofereceu em favor de si mesmo e em favor da nação de Israel. Uma vez no ano. Uma vez no ano. Quando ele entrava ali, então ele acessava a próxima peça, a Arca da Aliança. Dentro dessa arca estava a vara de Arão, a vara que floresceu na contenda com
Datã, Coreia, Virão. Quando todos achavam que podia ser sacerdotes, profetizar, todo mundo pode fazer tudo. Então o Senhor falou: eu ouvi essa conversa. Tragam para mim Miriam, Arão, traga essa turma na minha presença. E o Senhor falou com eles: se eu quiser falar com vocês, eu vou me manifestar a vocês nas visões da noite, ou seja, nos sonhos. E em sonhos falarei com vocês. Não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo boca a boca, nele contemplo a face do Senhor. Foi nessa ocasião que Miriam ficou leprosa. Por causa da lepra dela, Israel teve que ficar 7 dias parado, sem sair do lugar. Às vezes, irmãos, nós temos esse sentimento que nós podemos fazer tudo que todo mundo faz. E nós podemos, desde que o Senhor nos comissione. Às vezes você fica querendo a unção que está no outro, mas há uma unção de Deus que é para você. Você precisa fazer uso daquilo que Deus te deu. Deus não te deu nada para você reservar. O que Deus te dá é para ser distribuído, compartilhado. Há pessoas que têm uma unção de governo, outras têm uma unção de administrar, cuidar, organizar. Outras têm uma unção para fazer amigos. Gente, isso é unção, isso é de Deus. Tem pessoas que chegam no lugar rapidamente, todo aquele lugar é tomado com a presença delas. Todo mundo olha para aquelas pessoas, todo mundo quer conversar, quer falar com elas. Quando ela sai dali, ela sai cumprimentando todo mundo, chamando todo mundo pelo nome, todo mundo chama pelo nome, né? É uma unção. Mas a palavra de Deus diz que nós somos um corpo que tem muitos membros. Cada membro está colocado na sua posição para desempenhar uma função específica. Se você não é dedo, não adianta querer ser dedo. Deus não te fez dedo. Se Deus te fez olhos, não adianta querer ser ouvidos. A sua unção é para ser olho. E às vezes as pessoas cobiçam a unção que está no outro. Desejam o que o outro tem. Isso é inveja, é pecado. O sumo sacerdote vinha nesse ambiente para oferecer a Deus pedido de perdão pelo pecado da nação e pelo seu pecado pessoal. Quando ele entrava naquele lugar, você lembra que o tabernáculo só tem uma peça que gera luz, não é? Qual é a peça? O candelabro. É a única peça que gera luz. E ela fica no ambiente anterior, que é o santo lugar. Mas quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele passava por essa cortina chamada a vida e não tinha luz lá dentro. Porque esse era o ambiente onde ele ia se encontrar com a glória de Deus. Esse brilho que colocaram aqui, claro que ele é algo que foi feito pela pessoa que criou essa imagem, mas ele é para refletir uma realidade. Ele é para refletir a verdade de que naquele lugar o sumo sacerdote tinha um encontro com a glória de Deus.
Quando Deus, conversando com Moisés, falou sobre a construção da arca, então Ele deu as medidas da arca, a forma como ela deveria ser feita, e depois Ele disse: ali eu virei a ti, e te darei instruções a respeito de Israel, e te falarei o que você deverá dizer à nação. Amados, esse é o lugar da intimidade. Esse é o lugar onde você ouve o Senhor. Esse é um nível de maturidade quando o Senhor fala pessoalmente a você. Não precisa de outra pessoa para falar nada com você. Absolutamente. Não precisa de profeta, não precisa de pastor, não precisa de mestre, não precisa de evangelista, não precisa de apóstolo. Tudo isso ficou para trás. Isso ficou na entrada do lugar santo. Quando você tem no lugar santíssimo, é você e o Senhor. Aqui não cabem palavras. Não há o que dizer aqui nesse lugar. Aqui é um lugar de você se apresentar, contemplar a luz do Senhor, ficar escondido nele. Aqui você vai experimentar algo tremendo. O cumprimento das Escrituras que dizem: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, em quem confio. Aqui você vai ver que Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas. Debaixo das suas asas você encontra segurança, refúgio. A sua verdade, você passou por ela agora há pouco, é escudo e broquel. Você não vai temer o terror da noite, você não vai temer a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola ao meio-dia, nem peste que anda na escuridão. Nesse lugar, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Você vai contemplar com os seus olhos e ver o castigo dos ímpios. Você vai ouvir o Senhor dizer: você fez do Altíssimo a sua morada, do Senhor o teu refúgio, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque Ele já deu ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pode pisar o leão, a serpente, calcar aos pés o filho do leão e a víbora. E o Senhor vai dizer a você assim: porque você me amou tanto, eu te livrarei, te porei num lugar alto, porque você conhece meu nome. Quando você me invocar, eu vou te responder. Quando você estiver angustiado, eu te darei livramento, te honrarei. Eu te fartarei com longura de dias e te mostrarei
a minha salvação. Esse lugar é o lugar de ouvir, é um lugar de se prostrar. Você quer conhecer alguém que alcançou essa maturidade? É só observar o nível de humildade que há no comportamento, nas expressões dessa pessoa. Porque quem chegou aqui vive prostrado diante do Senhor. Quem chegou aqui não se arrisca a inclinar o nariz, porque está diante do Todo-Poderoso. Quem amadureceu a esse ponto não se arrisca a dizer que é alguma coisa ou que tem alguma coisa. Quem chegou a esse lugar vive prostrado, mesmo que não fisicamente. Mas seu espírito está sempre diante do trono, diante do Senhor. Enxerga as coisas de outro ponto de vista. Quem chegou aqui é aquele que alcançou a verdade de adorar em espírito e em verdade. Já saiu daqueles primeiros momentos dos cânticos de comunhão, quando você canta para o outro, já saiu, venceu todas aquelas etapas, já mortificou a carne, já tem um relacionamento profundo com a palavra, já está exercendo o serviço na casa do Pai. Já caminha na revelação da palavra. A Bíblia não é mais um livro cheio de letras incompreendidas, mas é um livro revelado. Tem responsabilidade com a nação, intercede pela nação, apresenta a nação diante do Senhor, ama o seu país. Gasta muito mais tempo intercedendo por outras pessoas do que orando a seu próprio favor. Quem chegou aqui já morreu. Quem chegou aqui já não dá valor a nada desse mundo. Não se apega, não fica preso. Dinheiro não prende, bens materiais não prende, status não prende, fama não prende, nada prende. Quem chegou nesse lugar pode dizer que é livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quem chegou aqui passou pelas 3 portas: o caminho, a verdade e a vida. E agora acessou o Pai. Quem chegou aqui está curado da paternidade. Reconhece que Deus é o seu verdadeiro Pai. Consegue relacionar-se com esse Pai em intimidade. Esse aqui é o lugar secreto da intimidade com o Pai. Esse é o momento que nós nos tocamos. Mas o tabernáculo
do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus, além de falar da cruz, se você observar a disposição da mobília, o mobiliário do tabernáculo, está disposto de tal forma que você vê uma cruz. Será que você percebeu isso? Primeira coisa que você viu lá atrás, considerando que você agora está no lugar santíssimo, qual foi? O altar do sacrifício. Passando pelo altar do sacrifício, você tem a pia de bronze. Aí você entra pela porta chamada a verdade. À direita, os pães da proposição, a mesa. À esquerda, o castiçal. À sua frente, o altar do incenso e a arca. Viu a cruz? Não há como acessar a intimidade com o Pai sem passar pela cruz. Às vezes nós encontramos pessoas, irmãos nossos, que estão muito vivos. Você entende o que eu quero dizer com muito vivos? A vontade própria está muito forte ainda. A carne ainda governa com muito poder. Esses são irmãos muito vivos. Estão no processo, mas ainda não venceram essa etapa de morrer. Enquanto não morrer, não acessa a paternidade. Não acessa os benefícios da paternidade. O Senhor tem riquezas insondáveis. E quando se fala riqueza, o irmão que ainda está vivo pensa em dinheiro, pensa em bens, em posse. O que morreu pensa nos segredos espirituais. O que morreu experimenta a verdade que Paulo descreveu aos Coríntios. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão. Tudo vai desaparecer. E você está diante do amor. Quando você está diante do amor, esse amor te envolve com um poder sobrenatural. Esse poder sobrenatural do amor de Deus muda a sua maneira de pensar a seu respeito, a respeito do seu semelhante, a respeito do propósito da sua vida. Nós somos movidos a amor. O combustível que te move é o amor. Você é movido a amor. Observe quando uma pessoa chega nervosa perto de você, irritada, sem paciência, então você abraça, demonstra amor, acolhe. O que acontece com aquela pessoa? Desmonta.
Olha quando você é levado a pregar o Evangelho para alguém, e aí alguém vira para você e fala assim: mas você vai pregar o Evangelho para essa pessoa, isso é um viciado, e esse cara é um prostituto, ladrão, isso é criminoso, perigosíssimo. Aí você vira para essa pessoa e fala assim: mas a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Aí o irmão fica em confusão, porque ele está vivo. Alguém pega contra você e te ofende profundamente. Mas se o seu coração está cheio de amor, você lança a ofensa para cima. Senhor, isso não é meu. Não é meu. Ele já não levou sobre si as nossas dores. Fica todo mundo em confusão, ninguém entende. Como é que pode? Eu sei o que aconteceu ali. Como é que é possível? Isso é falsidade, isso é hipocrisia. Não acredito na comunhão e no relacionamento desses irmãos. É porque você está vivo. Os outros lá já morreram. Esse lugar aqui, irmãos, reserva 3 coisas. A arca reserva a vara de Arão que floresceu lá na rebelião. Reserva as tábuas da lei, ficam guardadas dentro da arca. E uma porção do maná também estava guardada na arca. O Senhor mandou que fosse escolhida uma porção e reservada como um memorial. Quando o sumo sacerdote se via diante da arca, ele tinha que ter em memória que ele estava debaixo de uma autoridade. Ainda que ele fosse naquele ano o sumo sacerdote, ser o sumo sacerdote era um privilégio. Isso acontecia por turnos. Então os sacerdotes eram treinados durante a vida deles. Os levitas eram treinados para servir como sacerdotes. Então chegava o turno daquele sacerdote exercer o sumo sacerdócio. E durante um ano ele ficava naquele serviço como sumo sacerdote para uma única vez entrar nesse lugar. A vida toda ele era preparado para esse momento. Então chegava o turno dele. Durante um ano ele era sumo sacerdote para uma única vez acessar o lugar santíssimo. E quando ele saía de lá vivo, significava que o sacrifício feito a Deus pelo pecado dele, pelo pecado da nação, tinha sido aceito. Então quando ele saía lá fora, com a vasilha do sangue vazia, porque ele já tinha aspergido o sangue sobre a arca da aliança e sobre o lugar santíssimo, e tinha sido aceito, então Israel bradava de alegria, porque o pecado da nação estava perdoado, e do sumo sacerdote também. É lindo isso daqui. Toda a Bíblia fala do tabernáculo. Toda a Bíblia fala das peças do tabernáculo. Toda a Bíblia revela a verdade contida no tabernáculo.
Toda a Bíblia pode ser resumida ao tabernáculo. A Bíblia diz que Jesus tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que significa isso, meu Deus? Jesus tabernaculou. O que significa isso? Ele se revelou como o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele se declara o caminho e a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem. Quando ele fala vem, ele está chamando. Ninguém vem. Ele está dizendo: precisa passar por mim para chegar aqui. Se não passar por mim, não chega aqui. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha aqui. Quando Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, os judeus entenderam perfeitamente o que ele estava falando. Completamente. Quando ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, lá na intimidade, ninguém vem se não passar por mim. Os judeus entenderam completamente o que Jesus estava falando. Todo o Evangelho está no tabernáculo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando ele fala aos discípulos: vocês querem ser meus discípulos? Neguem-se a si mesmos. Olha, quando o ofertante chegava na porta chamada o caminho, ele tinha que se submeter à voz do sacerdote. Se o sacerdote dissesse: esse animal não serve, ele tinha que encontrar outro para ofertar. A vontade dele de ofertar não era suficiente. Ele tinha que se enquadrar nos padrões da oferta. Você quer ser discípulo de Jesus? Você tem que se enquadrar nos padrões dele. Não é nos seus padrões. Não é nos padrões de um pregador. Se você quer ser discípulo de Jesus, ele que vai te dizer como é ser discípulo dele. Então ele fala: vá para o altar do sacrifício. Vá morrer. Você me ama? Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro nega Jesus. E depois de ressurreto, Jesus aparece junto ao mar da Galileia. Eles estão chegando a pescaria. Está lá Jesus assando um peixe e um pão à beira da praia. Eles chegam. Pedro todo constrangido, porque ele tinha negado o mestre, agora ele está diante do mestre. Então Jesus chama Pedro à parte e pergunta para ele: tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? Mas alguns dias antes, Jesus tinha dito para eles, tinha mostrado para eles a pia de bronze: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Muita gente falando que ama Jesus, mas não está disposto a fazer o que Ele quer. Amados, tem muitos crentes nominais. Crentes nominais são aqueles que se dizem crentes. Tem nome de crente, mas não tem vida de crente. Estes são aqueles que estão fazendo suas apostas na Mega Sena. Semanalmente estão lá apostando.
São aqueles que no final da semana vão comprar uma pizza e tomar um vinho. Querido, pastor, não pode beber vinho? Como assim? O livro de Levítico diz que o sacerdote não pode beber bebida alcoólica. Leia a tradução da Mensagem, leia a Nova Tradução da Linguagem de hoje, leia a Bíblia Viva, você vai encontrar lá que ao sacerdote não é permitido beber bebida alcoólica, nem vinagre de uva. E a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, está dizendo: mas vós sois nação santa, sacerdócio real. Se você é sacerdote, não é permitido a você o uso da bebida alcoólica, nem uma gota. Mas estamos dizendo que amamos Jesus. Jesus falou: você me ama? Guarde os meus mandamentos. Eu atendi uma pessoa angustiada. Ela falou: pastor, eu preciso que o senhor me ajude. Eu falei: pois não, estou aqui para isso. Pastor, eu sou diácono na igreja. Eu sou um servo de Deus obediente, mas eu tenho uma dificuldade. Eu gosto, pastor, depois do meu expediente, eu trabalho muito. Depois do meu expediente, eu gosto de chegar em casa, abrir uma latinha de cerveja e tomar. Às vezes eu abro uma, duas, às vezes eu tomo 5 latinhas. Mas olha, pastor, só bebo em casa, viu? Eu não vou no bar, só bebo em casa. Eu preciso que o senhor me ajude, pastor. Eu falei: você não precisa da minha ajuda, você precisa de uma atitude. Não, a ajuda que eu quero, pastor, é saber: é pecado ou não é? Eu perguntei para ele: por que você está em dúvida? Aquilo que não provém da fé é pecado. O fato de você estar em dúvida já é pecado. A sua dúvida já é pecado. Mas vamos aos textos bíblicos. Então eu mostrei para ele estes textos aos quais eu estou me referindo. Ele começou a chorar. Eu falei: você está triste porque você vai parar de beber? Eu falei: não, pastor, estou feliz porque eu estou liberto. Nunca mais eu bebo na minha vida. A palavra de Deus me convenceu. Eu estou convencido de que eu não devo beber. Acabou, pastor. Eu ainda tenho latinhas lá na minha casa. A hora que eu chegar, eu vou pôr no lixo. Eu não bebo mais. É isso aí, meu irmão. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Os meus mandamentos não são penosos. Nós queremos muito aquele lugar. Por favor, Jéssica. Isso. Nós queremos muito esse lugar. Mas esse lugar, você sabe que na sua casa, na verdade não é nem na sua casa, mas há formas de tratamento que nós temos. Só isso aqui é para os íntimos, não é assim? Né? Brinner é para todo mundo. Mas para Denise tem um outro adjetivo. Se alguém ouvir e for chamar, você vai: espera aí, isso é para os íntimos. Não é assim? A gente não tem isso? Ou o povo já dormiu? Ah, eu dormi bem alto, eu vou dizer. A gente tem isso ou não tem? Não é? De escolher uma expressão que a gente só vai usar na intimidade, né? Para os íntimos.
Esse lugar está acessível para todos, queridos. Jesus pregou o Evangelho do Reino durante aproximadamente 3 anos e meio. No final desses 3 anos e meio, ele morreu na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz do Calvário, acontece uma coisa linda. Aproximadamente 3 horas da tarde, o céu escureceu, houve um terremoto, e diz a Bíblia: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É esse véu aqui que se rasgou. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está nos chamando a todos para a intimidade. Ele está abrindo acesso que era restrito a uma pessoa uma vez no ano. Ele está dizendo agora: todos podem entrar, todos podem acessar esse lugar, todos podem vir até aqui, está aberto, e a iniciativa é minha. O véu foi rasgado de cima para baixo, demonstrando que essa é uma iniciativa de Deus e não dos homens. É Deus quem está abrindo a sua intimidade para os homens, dizendo: venham, eu quero me relacionar com vocês, eu quero ser seu amigo íntimo. Deus está nos chamando para a intimidade, apesar de nós sermos o que somos. Esse lugar é para você. Esse lugar é para você. Você está sendo convidado para ser amigo íntimo. Só que esse amigo íntimo aqui não é como o seu marido, sua esposa, não é aquele amigo desde a infância. Tem pessoas que conservam amizade desde a infância e vão com aquelas amizades a vida toda, né? Conseguem manter os relacionamentos, conseguem manter o contato, faz visita, telefona, saem juntos, viajam juntos, fazem um tanto de programas juntos e conservam essa amizade. Eu acho isso muito bonito. Pena que às vezes são amigos tanto tempo e nunca se tornam irmãos. Porque existe uma intimidade tão grande que não permite a evangelização. Te conheço, rapaz. Nós já tomamos todas juntos, já cheiramos um monte, já fizemos isso e aquilo tudo. Você vem falar de Jesus para mim agora? Não consegue, apesar da intimidade da amizade, não consegue levar Jesus ao amigo. Outros porque, apesar de terem se tornado cristãos por convicção, receberam Jesus em suas vidas, mas não vivem uma vida que tem autoridade para constranger a operação das trevas. Você está entendendo? Apesar de nós sermos assim, o Senhor está nos chamando para esse lugar, para atravessar o véu e chegar até a Arca da Aliança e permanecer ali como amigos íntimos. Aquele amigo íntimo poderá ter condições em algum momento de ouvir você, a sua dificuldade, os seus problemas, quando você vai. É aqui que vem a afetividade na esfera da alma, e essas coisas se manifestam. Faça parte de Deus. Aqui é o ambiente do seu espírito. Deus é capaz de tocar espírito, alma e corpo. Mas a parte de você que saiu dele é o seu espírito. E é nesse ambiente, no ambiente do espírito, que ele quer se relacionar com
você. Irmãos, Deus não está preocupado com as reações externas que nós temos quando o Espírito dele se move sobre nós. Tem gente que vai dançar, tem gente que vai sorrir, tem gente que vai pular, tem gente que vai cair, tem gente que vai se contorcer. Essas são manifestações externas, porque Deus toca desde o corpo até o espírito, ou desde o espírito até o corpo. Quando o Espírito de Deus vem sobre você, as suas emoções nem sempre são controladas. Nem sempre você consegue ter controle sobre emoções. Então é por isso que a gente ri, é por isso que a gente chora, é por isso que a gente sai desembestado, correndo. São emoções que a gente não controla. O Espírito de Deus está se movendo sobre nós. Mas o lugar onde Ele quer se relacionar comigo e com você é um lugar mais íntimo. É lá no Espírito. Um lugar de intimidade. É lá que Ele quer se encontrar comigo e com você. Mas, como o tabernáculo tem 3 portas, o caminho, a verdade e a vida. E isso aqui são limites. Aqui está o limite do caminho, aqui está o limite a verdade, lá dentro tem o limite a vida. Como o tabernáculo estabelece esses 3 limites de acesso, nós também estabelecemos limites de acesso a Deus. Deus tomou a iniciativa dele e rasgou o véu de alto a baixo. O único impedimento que havia para nós acessarmos o lugar santíssimo. Jesus fez isso para nos dar exemplo em nós. Porque Ele quer vir a nós e acessar o lugar mais íntimo. Os lugares mais íntimos dentro de você, aqueles segredos que você não conta para ninguém, que Ele já sabe, mas quer ouvir da sua boca. O Pai quer ter acesso a isso. O fato de dar acesso ao Pai, à sua intimidade, vai trazer cura, vai trazer libertação. Amém? O tabernáculo é Jesus, mas o tabernáculo também é você. Ele está habitando dentro de você. E você está nele. Quem escreveu hoje João 17? Quero que onde eu estou, eles estejam comigo. Quero que eles sejam como tu e eu. Então nós vamos agora ter um tempo diante do trono para nos entregar. Você só vai fazer se quiser. Porque o que Deus faz é nos convidar. Nós somos sagradas, não tem? Coisas que nós não dizemos a ninguém, não compartilhamos com ninguém. Ele já sabe dessas coisas, mas Ele quer que você compartilhe com Ele. Então nós vamos ter um tempo agora para abrir o véu, rasgar o véu e dizer: Jesus, entra além do véu. Pode passar além do véu. Passe além do véu. Vem para o lugar mais íntimo do meu ser. E pode ministrar nesse lugar.
Talvez durante esse momento agora, você tenha necessidade de fazer confissões. Porque quando Jesus entrar e vir algumas coisas que estão lá nesse lugar de intimidade, pode ser que você se envergonhe. Pode ter ainda alguma sujeira que não estava revelada por você, embora Ele conheça toda a sua constituição. Se isso acontecer, confesse, peça perdão, entregue a Ele. Não estou entendendo? Amém? O Senhor reservou esse último momento para nós. Depois disso nós vamos cear. Eu quero que você tire todo o proveito desse momento agora. Como se você